Aleluia, Jesus. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo aí, irmão? Aleluia, Jesus. Enquanto você pega a sua Bíblia aí, meu irmão, abre conosco em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, passagem bastante conhecida dos amantes das Escrituras Sagradas. Sábado que vem, irmão, nós vamos ter aqui reunião do Ministério de Casais e queremos convidar todos os casais para estar participando, amém? Então convide a sua esposa, o seu esposo, para estar presente aqui no próximo sábado, 19h30, mesmo horário, Neucineca? 19h30, então, a reunião é especial. Vamos ter uma convidada especial que amanhã a gente já vai estar divulgando aí para você estar conosco, tá bom, queridos? Amém? E amanhã à noite a gente começa a nossa jornada de oração. A partir das 22 horas a gente tem aquele compromisso da semana de orarmos 1 hora com você, de segunda a domingo. Encerramos aí bem na Santa Ceia do Senhor, com 2 horários, às 9 e às 19. Amém? Então você já vai poder marcar a sua presença aí nesses 2 horários, né, dentro da limitação de capacidade de 25% aqui da igreja. Amém? Então marque para você estar num desses horários, às 9 ou às 19 horas. Nós vamos estar com você aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ter uma semana bastante abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 32, o versículo 22 de Gênesis diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e seus 11 filhos e os fez passar o val de Jaboque. E tornou-os a fazê-lo passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixe-me ir, já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém. Amém. Feche os teus olhos, reclina a tua fronte. Oramos ao Senhor, eterno Deus, Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos nessa noite na Tua presença. Senhor, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas. Senhor, toca-nos, Senhor, meu Deus, com a Tua palavra, Senhor. E queremos colocar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, a vida, os corações, segundo as suas necessidades, Senhor, espirituais, suas necessidades emocionais, físicas, psicológicas, porque Tu és um Deus de bênção completa, Senhor. Tu não és um Deus, Senhor, que faz obra pela metade. Então colocamos, Senhor Jesus, diante da Tua presença, cada vida e cada coração dos irmãos que estão conosco, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, através da transmissão, Senhor, pelas nossas mídias sociais, e abençoa, Senhor, as vidas e os corações, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém. Antes de você sentar, meu irmão, é o único momento que eu quero que você pegue o seu celular. Depois você desliga o celular, tá bom? Ou bota no silencioso se você precisa ficar em alerta. E tira uma selfie agora bem bonita com o seu familiar, com a sua esposa, com o seu esposo, e marca lá, @chamaviva.church. Se desse para botar no telão a descrição, o pessoal ia ficar bem fácil para copiar ali e colocar na descrição, que às vezes os irmãos não sabem marcar, né? E seria bom você marcar, amém?
Aproveitar aqui também esse momento de confraternização e deixar o nosso abraço junto com o nosso irmão diácono Ney, que louva a Deus com as canções, com o culto, pela vida da irmã Ana Ruth. Amém? Parabéns, Ana Ruth, Deus abençoe. Já tirou? Tirou? Pode tirar sentado mesmo, se quiser sentar já, irmão, se assente. Quem está nos visitando, faça um sinal com a mão. Quem está a primeira vez aqui na igreja, bem-vindo em nome do Senhor Jesus, uma alegria receber. Quem mais está visitando, faça um sinal com a mão. Bem-vindo ali atrás, que bom receber vocês. Tem mais alguém desse lado aqui visitando? Não? Amém? Deus seja louvado, irmãos. Mensagem de hoje fala sobre transformação. E o título é Peniel, lugar de transformação. E eu gostaria de nessa noite, em cima dessa história bastante conhecida, eu creio que é quase que impossível que quem porventura não frequenta a igreja, ou está a primeira vez numa igreja, ou está nos assistindo pela primeira vez, quem sabe você ainda não ouviu a história de Jacó, e principalmente essa passagem do capítulo 32, que é quando ele retorna para sua casa. Jacó é um dos filhos de Isaac, na verdade é o segundo filho de Isaac, apesar de ser gêmeos. Nasce primeiro Esaú, Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Diferentemente, irmãos, da nossa cultura ocidental, da nossa cultura europeia, pastor, mas a gente está no Brasil, mas a nossa colonização é europeia. Então todas aquelas ideias culturais, apesar do Brasil ser muito miscigenado, a cultura ainda predominante é uma cultura europeia, judaica cristã. E na nossa cultura cristã ocidental, o nome nos parece que foi perdendo ao longo dos anos o seu significado ou importância na vida das pessoas. Para os nômades, para os orientais, principalmente para os que moram no Oriente Médio, o nome tem um significado muito importante na vida do indivíduo, porque o seu nome retrata uma exaltação ao Deus que ele serve, ou alguma característica inerte da pessoa. Por exemplo, Esaú, filho mais velho de Isaac, recebe esse nome porque o seu corpo é cheio de pelos, e Esaú quer dizer peludo. Por isso recebeu o nome de Esaú. Uma característica física do menino lhe deu o seu nome. E Jacó, diferentemente do que às vezes nós pensamos, enganador, usurpador, traiçoeiro, suplantador, que é o que significa muitas vezes no nosso conhecimento médio, seria o nome Jacó. Mas na verdade, no original, o nome Jacó quer dizer aquele que vem atrás, ou aquele que pega do calcanhar. Então quando o pai Isaac coloca o nome do filho, a ideia não é, olha, você vai ser enganador, você vai ser o usurpador, você vai ser o suplantador, você vai ser o traiçoeiro. Não é essa a ideia, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Então Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, e a história vai se desenvolvendo, e a Bíblia nos ensina que Jacó sempre foi realmente muito ligeiro, sempre teve desejo de ser o mais velho, de ocupar o lugar do seu irmão. Pelas histórias contadas, por ser uma tradição patriarcal, para você ter uma ideia, por que o lugar do irmão mais velho era tanto desejado? Porque o irmão mais velho, ele além de seguir e assumir o lugar do seu pai, na direção da família, ou seja, o filho mais velho ocupava na morte do seu pai, como se fossem pequenos reinos, as famílias no Oriente Médio, pequenos reinos, e o filho mais velho ocupava o lugar do pai em autoridade, ou seja, todos os demais familiares deviam submissão à autoridade daquele que ocupava o cargo. Ou seja, o filho mais velho, ele se tornava o responsável por toda a família. Por isso que também o filho mais velho recebia dupla porção da herança. Ou seja, se houvesse dois filhos, como no caso de quem já leu em Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo,
A história do filho pródigo se dá exatamente dessa forma. O filho mais velho, que fica em casa, ele tem direito à dupla herança. E o filho mais moço saiu com 1/3 da herança. Se você pegasse a herança e dividisse por 3, o filho mais velho ficava com 2/3 e o filho mais novo com 1/3. Quem entendeu, diga amém. Por isso que a posição do filho mais velho era uma posição muito desejada. Por isso que Jacó desejava a bênção. Ele sabia que o filho mais velho receberia uma bênção especial, receberia um pedido e um rogo especial do seu pai a Deus, para que toda a sua vida fosse próspera, abençoada. Aonde ele colocasse a mão fosse abençoado, onde ele colocasse a planta do pé fosse abençoado, tudo que ele colocasse também a planta do seu pé fosse conquistado por ele. Então havia muitas coisas que eram desejadas do filho mais velho. E a Bíblia nos fala então que Jacó foi desenvolvendo, dá a entender o texto bíblico, esse desejo de receber a bênção do seu irmão. E Raquel, apesar de todos os elogios que a Bíblia tecem a respeito dela, nesse momento ela também tem um deslize. E a Bíblia nos diz que nessa história, eu aqui introduzindo um pouco essa mensagem para você entender, a Bíblia nos fala que Esaú sai certo dia para caçar, e o seu irmão era um pouco mais caseiro. Esaú era um homem de caça, Jacó era um homem mais de casa, do pastoril, de estar mais perto da sua residência. Seu irmão saiu à caça, não caçou nada naquele dia. Quando ele está chegando de volta em casa, às tendas, ele sente o cheiro de um guisado, de um cozido delicioso. Imagina quando você chega do trabalho e você sente aquele cheiro de uma cozinha caseira, deliciosa, maravilhosa. Dá fome, irmãos. Olha aí, viu? Estou dizendo. Então, irmãos, quando você vê essa história bíblica, chega Esaú e chega para o seu irmão e diz: me dá um prato desse cozido. Aqui vem a astúcia de Jacó. Como quem diz, chegou a hora. E ele diz: não, não te dou, mas eu te vendo. Qual é o preço? A tua bênção. Meu Deus do céu. Aí você vê também, você pode fazer uma crítica em cima da postura de Esaú. Olha a postura leviana de Esaú com relação à bênção da primogenitura. Olha a postura leviana de Esaú com um ato mais importante familiar daquela época, que era a transmissão da autoridade paternal, patriarcal, a autoridade que seria transmitida através desta bênção. Esaú diz assim: do que me vale esta bênção se eu estiver morto? Irmão, quem é que morre por um prato de comida? Para você morrer de fome, você tem que passar 3 dias sem comer absolutamente nada. Aí, a partir do 3º dia, o seu organismo vai começar a morrer. O seu estômago, eu vi um documentário acerca disso, é terrível, irmãos. A pessoa morrer de fome. A partir do 3º dia, os seus órgãos internos começam a se contrair, como cólicas terríveis. Olha como Esaú foi leviano acerca daquilo que Deus havia ordenado de pai para filho. E ele vende então a sua bênção, que é uma bênção eterna. Ei, meu irmão, escreva uma coisa na tábua do seu coração, porque é lá que você não esquece: não negocie coisas que são eternas. Não negocie valores que são eternos. Não negocie princípios que são eternos. Não negocie a tua salvação, que é eterna. Quem lembra daquele servo chamado Nabote, que Acabe colocou o olho na sua vinha
E queria, porque queria comprar a sua vinha. O que Nabote falou? Está lá no livro de Reis. Você vai encontrar essa história no Reis. E ele diz: não posso vender aquilo que recebi do meu pai. Não negocie aquilo que você tem recebido de Deus na sua vida, meu irmão. Não abra mão daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Porque essas coisas são eternas. As coisas desse mundo são passageiras. E a Bíblia diz que então começou ali a desavença entre os irmãos. Rebeca encaminha Jacó para ir para a casa do seu tio, porque provavelmente o seu irmão ia tirar a sua vida. Por quê? Porque entre aquela venda e a fuga de Jacó, Rebeca e Jacó deram um jeito de enganar a Isaac, que já estava sem visão, e conseguiram ali fazer com que Isaac abençoasse Jacó. Esse é o resumo mais ou menos, irmãos, um resumo analítico aqui dessa história. Jacó foge para a casa do seu tio, fica ali, casa-se, constitui família, prospera, mas tem desavenças. Escreva uma coisa na tábua do seu coração, meu irmão. Por que eu falo assim, dessa forma? Porque quem escreve na tábua do coração nunca esquece. Aquilo que inicia errado, continua errado. Se o casamento iniciar errado, sem a bênção de Deus, vai continuar errado. Se o negócio começar sem a bênção de Deus, vai continuar errado. Se a família começar de jeito errado, vai continuar errada. Se os relacionamentos começarem errado, vão continuar errado, irmão. Pastor, mas tem jeito de mudar? Tem, meu irmão. E aí que eu entro no cerne dessa mensagem com você nessa noite. Jacó iniciou com um nome que significava apegado ao calcanhar, mas a sociedade colocou um segundo nome nele que significava usurpador, suplantador, enganador. O pai dele colocou um nome com um significado, a sociedade mudou o significado do nome de Jacó. E Jacó foge, e a Bíblia diz que ele se encontra então agora em Belém, e naquele lugar desértico de Belém, ali ele não tem nada a não ser um pouco de azeite, um bocado de pão que a sua mãe o deu, e agora ele está sozinho, sem ninguém, sem a casa do pai, sem a proteção do pai, sem a presença da sua mãe, que nunca mais o viu, diz a Bíblia, por causa da decisão de Rebeca. Nunca mais ela viu seu filho Jacó. Irmãos, escreva outra coisa na sua tábua do coração. Tem situações na sua vida que as consequências são irreversíveis. É forte? É, mas que fique de exortação para você aqui nessa noite. Eu não estou aqui, irmão, para pregar um evangelho descompromissado com você, mas estou aqui para pregar um evangelho transformador, que é a palavra de Deus. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem mudança de princípios e valores. Rebeca tomou uma decisão que foi irreversível na sua vida, e nunca mais ela viu seu filho Jacó. E está ali agora Jacó sozinho no deserto. Ele pega uma pedra, coloca por travesseiro e começa a dormir. Mas por causa de uma promessa, irmãos, de Deus, Deus não volta atrás com as suas promessas. Ele prometeu que ele ia ser com toda a descendência de um homem chamado Abraão. Quem entendeu, diga amém. Então não foi por causa de Jacó, foi por causa da promessa. Daqui a um pouco você já vai entender. A Bíblia diz que o céu se abre, uma escada que liga o céu à terra e o céu,
e lá na presença, no topo da escada, uma figura como se fosse o Filho dos deuses. Quem entende que é Jesus aqui nessa noite? Quando você faz a exegese bíblica do texto, você vai entender que é o Senhor Jesus. E Jacó acorda apavorado, irmãos, e ele entende que aquilo ali é uma visão do céu. Ele entende que aquilo é uma visão de Deus, e ele pega e levanta aquela pedra que ele usa como travesseiro, e ele coloca ela em pé, deita óleo sobre aquela pedra, e diz: aqui é senão Peniel, casa de Deus, habitação de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ali ele tenta, irmãos, Jacó era muito inteligente. Ali ele tenta fazer uma negociata com Deus. Até posso me atrever a dizer uma barganha com Deus, dizendo: eu sei que tu és Deus, e eu vou fazer um voto aqui. Se tu for comigo na minha jornada, me der pão para comer, roupa para vestir, então tu vai ser o meu Deus, e eu vou te dar o dízimo de tudo quanto eu receber. Não é uma troca? Sim ou não? Pergunto para você, nessa noite, para você refletir no seu coração: Jacó teve a vida transformada nesse lugar ou não? Jacó teve alguma transformação na sua vida nesse instante? Engraçado, ele estava na casa de Deus, ele viu o céu aberto, ele viu acontecer ali algo sobrenatural, ele viu algo tremendo acontecer naquele lugar, mas não mudou a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Milagres não mudam vidas. Estar na casa de Deus não muda vidas. Você pode vir todos os dias na casa do Senhor, você pode não faltar nenhum culto, você pode estar no meio dos crentes, você pode ser batizado nas águas, você pode cumprir todas as liturgias que a igreja pratica. Isso não quer dizer que você vai ter a sua vida transformada. Jacó viu o céu se abrir, ele viu como se fosse o Filho dos deuses, anjos que subiam e desciam, coisa sobrenatural, pastor Nelson, mas não mudou a vida de Jacó. Aí você consegue entender porque muitas pessoas que podem passar quantos anos quiserem na igreja e não têm a vida transformada. Quem já ouviu aquela expressão: mas fulano não era da igreja? Fulano não ia na igreja? Fulano não é batizado? Fulano não é crente? Irmão, crente, como diz uma frase, um jargão até das mensagens pentecostais, até o diabo é. Porque está escrito na palavra que os demônios creem e estremecem. No encontro de Jesus com um jovem gadareno na praia, os demônios que estavam na vida daquele jovem olham para Jesus e reconhecem ele como Filho de Deus e dizem: viestes nos atormentar antes do tempo. Quem entendeu, diga amém. Você sabe que o nome, irmãos, como eu falei no início da mensagem, talvez para nós não seja uma coisa muito importante na nossa cultura, mas para Deus, irmãos, é importantíssimo. O nome de uma pessoa, para que você possa entender, está ligado exatamente a quem ela é. A essência da palavra nome é a essência de quem ele é. Por que você acha que o diabo na nossa cultura trabalhou tanto, que nós nos esquecemos da importância do nome? E tem gente que bota: que não vou botar no meu filho. Aí ele escolhe jogador de futebol, ele escolhe artista de novela, ele escolhe astros de Hollywood, e ele não sabe nem o significado do seu nome. Acha bonito. Certa vez um missionário no interior
estava levando pela primeira vez no interior a Bíblia Sagrada, e lá distribuiu a Bíblia Sagrada para as pessoas lerem, serem educadas, alfabetizadas. E alfabetizaram, as pessoas passaram a ler a Bíblia. E uma das pessoas que se converteu foi uma irmã. E ela tinha um desejo muito de ter filhos, e ela não podia ter filhos. Missionário orou, abençoou, retornou para a sua terra. Depois de passado alguns anos à frente, ele foi fazer uma visita nesse campo missionário. E a irmã veio: ô missionário, que saudade, como é que está, irmã? Tudo bem, eu tenho uma notícia abençoada para lhe contar. O senhor orou, nasceu meu filho. Irmã, onde é que ele está? Espera aí, pastor. Satanás, vem cá, filho. É sério, irmãos, não é brinquedo. Ela olhou na Bíblia, leu o nome, achou bonito e botou o nome de filho de Satanás. Porque muitas vezes a gente não sabe o significado dos nomes. O que significa isso? Você sabe que Deus dá tanto valor ao nome, que Ele não contou seu nome para ninguém? Não é, pastor, mas não está o nome Deus na Bíblia? Deus não é nome, irmãos. Deus é a essência do que Ele é. Os judeus respeitam tanto Deus que eles não professam o nome de Deus, senão numa ocasião só especial, que é no dia do perdão, o Yom Kippur, que está na Bíblia. Você vai encontrar vários adjetivos com relação à pessoa de Deus, mas não é o seu nome. Por exemplo, Adonai quer dizer Deus. El Shaddai, Deus Altíssimo. El Elohim, Deus conosco. El Rafá, Deus que cura. Mas em nenhum lugar você vai achar o nome de Deus, porque Deus dá importância ao nome, e Deus também conhece os homens. Você lembra quando Moisés estava no Monte Sinai, e a sarça se manifestou em chamas, em fogo ardente, e não se consumia? E Deus chama Moisés pelo seu nome, manda ele tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele pisa é um lugar santo. Então convoca e envia Moisés como libertador. E no final do diálogo de Deus com Moisés, Moisés pergunta a Deus, que se manifesta através de uma sarça, dizendo: em nome de quem eu faço essas coisas? Parafraseando o texto para você entender bem. Em nome de quem eu vou falar a Faraó que ele deve deixar os filhos de Israel saírem? Deus fala o seu nome? Não. Deus diz: o eu sou te enviou. Você sabe por quê, irmãos? Porque nas culturas antigas, os mágicos, os sacerdotes pagãos, eles acreditavam que quando eles sabiam o nome da divindade, eles tinham poder sobre a divindade, e eles podiam obrigar as divindades a fazer o que eles quisessem. Então, se um sacerdote, se um mágico, se um feiticeiro soubesse o nome da divindade com quem ele estava trabalhando, com quem ele estava agindo, ele podia subverter a divindade, a fazer alguma coisa. Olha como Deus é inteligente e sabe tudo e todas as coisas, irmãos. Sabe que recado ele estava mandando para os deuses do Egito? Que todos tinham nomes, e um segundo nome, um nome popular, como Horus, e assim por diante. E um segundo nome escondido que só os sacerdotes egípcios sabiam. Sabe que recado Deus estava mandando? O meu nome ninguém sabe, porque a ninguém a mim manda, a ninguém a mim subverte, porque eu tenho todo o poder. Quem está entendendo, diga amém.
O nome para Deus é tão importante. Quando Deus chega para Moisés, pastor Nelson, lá no deserto, e diz assim: Moisés, sai do meio desse povo, porque eu vou destruir esse povo é rebelde, esse povo é murmurador, e eu vou fazer de você uma grande nação. Você sabe o que Moisés diz para Deus? Não, Senhor, perdoa eles, e risca o meu nome do teu livro. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Deus, acaba com a minha história, mas não acaba com eles. Acaba com a minha história, mas salva eles. Porque o que dirão as outras nações que os tirasse do Egito para matares no deserto? Olha, irmãos, a coragem de Moisés ao conversar com Deus. Então o nome tem algo muito importante para Deus, irmão. Jacó nasce como alguém que vai por trás e pega do calcanhar. É transformado na sociedade por alguém que é usurpador, traidor, enganador. Trabalha para o seu sogro, enriquece, tem contenda com o seu sogro. Usa de algumas táticas que ele pediu para Deus, mas ele acaba usurpando até mesmo o seu sogro. Sai da casa do seu sogro e diz: não, agora eu tenho que voltar, porque não vai dar certo aqui com o meu sogro, eu tenho que voltar para a minha terra. Quando ele está voltando, irmãos, para a sua terra, quando ele está voltando para a sua casa, ele tem novamente encontros com anjos do Senhor. Se você ver os versículos 1 e 2 do capítulo 32, você vai ver encontro e a visão de Jacó com anjos do Senhor. E ele entende, e ele está com medo, porque além daquela revelação, seu irmão Esaú está esperando ele com 400 homens. E ele diz: ele vai acabar com a minha história. Ele manda presentes, ele é muito inteligente, irmãos. Para tentar amolecer o coração do seu irmão, ele manda a família, ele manda presentes, manda todo mundo passar. Mas naquela noite ele não sabia, porque senão vai encontrar isso no texto bíblico. Um varão se apresenta a ele, irmãos, ali no vale de Jaboque. E ali a Bíblia diz que do anoitecer, irmãos, ao amanhecer, Jacó contendeu com esse ser. Ele lutou com esse ser. E a palavra daquele ser para Jacó era: você precisa me deixar ir, porque a alva, ou seja, o dia já está chegando. E o que Jacó falou para ele? Eu não vou te abandonar, eu não vou te largar, eu não vou deixar você ir, enquanto você não me abençoares. Que engraçado, ele já não estava abençoado, irmãos? Ele já não tinha sido abençoado? Irmãos, Jacó continuava com a mesma, para nós aqui tem uma palavra comum no Rio Grande do Sul, que é sina. A mesma história, a mesma repetição de erros, a mesma trajetória de erros. Não adianta, irmão, uma palavra de exortação: não adianta você ter promessa de Deus na sua vida, não adianta você ter profecias de Deus na sua vida, se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, se você não deixar Deus agir na sua vida, se você não abrir o seu coração para Deus, e Deus modificar a tua história. Então quando ele está ali pelejando, o que Jacó está dando a entender nessa história, dizendo: eu preciso que tu me abençoes. Na verdade ele está dizendo: eu preciso que tu mudes a minha história. E o que eu falei para você nessa noite? O nome está ligado à história. Quem entendeu, diga amém. Para mudar uma história, você precisa mudar o nome.
Se você não mudar o nome, não tem como mudar a história. Porque o nome é o estigma da história, meus irmãos. Eu não sei aqui, irmãos, qual é a história por trás do teu nome. Eu não sei qual é a história que está por trás desse nome. Como é que o teu nome é conhecido? E quando eu falo como é que o teu nome é conhecido, como é que a tua história é conhecida? Jacó entra naquele vale, irmãos, com um estigma. O que é um estigma, pastor? É uma marca. Uma marca de usurpador, que foi imposto pela sociedade, de traiçoeiro, de enganador. Não foi isso que o pai dele planejou para ele, mas foi nisso que ele se transformou. Porque as nossas decisões, irmãos, são nossas, são suas, exclusivamente suas. Quem está entendendo nessa noite? E se não dá para dizer glória a Deus, irmão, diga misericórdia, Senhor, da minha vida. E se for necessário entrar no vale, para ter a minha história mudada, Senhor, eu vou entrar no vale. Agora o problema é quem é que tem coragem, irmão. Quem é que tem coragem de dizer, Senhor, eu estou aqui. Se para mudar o meu nome, que muda a minha história, eu preciso entrar no vale, não tem problema, Senhor. Se for para entrar no vale contigo, Senhor, eu sei que de lá eu vou sair também contigo. O problema não é entrar no vale, irmão. O problema é com quem você entra no vale. Essa é uma realidade na palavra de Deus. Jacó se segurou com aquele ser e lutou, pelejou para mudar a sua história. Irmãos, eu sei que nós queremos muitas coisas às vezes de Deus, desejamos muitas coisas do Senhor, mas qual é a tua disposição de lutar com Deus? E quando eu falo aqui lutar com Deus, irmãos, não é querer medir força com Deus, isso não existe. Quando eu falo lutar com Deus aqui, irmãos, não é você trocar socos com Deus, mas é o quanto você vai insistir na presença de Deus, quanto você vai bater na porta do céu na presença de Deus. Como Jesus ensinou naquela parábola do juiz iníquo, que todos os dias a mulher ia e batia na porta daquele juiz e diz: julga a minha causa, julga a minha causa. Quanto você está disposto a lutar na presença de Deus, para ter a tua história, o teu nome mudado? Não desista na primeira, como diz o gaúcho, peleja. Não desista na primeira oração, na segunda, na terceira. Irmãos, vem comigo aqui, irmão. Vamos pregar a Bíblia aqui nessa noite, amém? Não existe fórmula secreta. Cada um, irmãos, vai ter o seu gatilho de respostas de oração na presença de Deus. Não é porque com Daniel foi 21 dias, que com você vai ser 21 dias. Não é porque com Moisés foi 40 dias no monte, e com Jesus 40 dias no deserto, que com você vai ser 40 dias no monte ou no deserto. Com Deus, irmãos, não existe lapso temporal,
porque o tempo de Deus não é o meu tempo é cronos, relógio, é 24 horas, no tempo de Deus é kairos, não existe tempo, é atemporal, ou seja, um dia para Deus são como 1000 anos como um dia, não importa, irmãos, o dia de ontem que passou para Deus é o mesmo que hoje, e é o mesmo que amanhã, porque o nosso Deus, irmãos, não está ligado ao cronos, não está ligado ao relógio. Por isso, irmãos, se para Daniel funcionou em 21, meu irmão, para você pode ser em 2 anos, para você pode ser em 3 dias, para você pode ser em uma semana, para você, irmão, pode ser em 40 anos, para você pode ser em 25, como Abraão. Agora o que Jesus diz? Orai sem cessar. Não pare de clamar. Jacó falou: não vou deixar você ir, enquanto tu não me abençoares. Está subindo a alva, irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Está subindo a alva. O ser olha para ele e diz assim: deixa eu ir. Ele diz: não deixo. Irmão, só precisou um dedinho. O dedo do anjo vai lá na conjuntura aqui, ó, no quadril. Tira a coxa fora do lugar do quadril. Jacó cai. O varão olha para ele e diz assim: você lutou com Deus e prevaleceu. E você não vai se chamar mais Jacó. Você vai se chamar Israel. Israel. Aquele. Ra, luta, peleja, guerra, batalha. El, Deus. Aquele que lutou com Deus. Irmão, para mudar a tua história, a história da tua casa, a história da família, a história da tua fé, você vai ter que lutar. Não existe vitória, irmão, sem luta. Não existe vitória, irmão, sem determinação. E aqui, irmão, não estou pregando um evangelho triunfalista, nem, irmãos, um evangelho de vitória. Eu estou pregando para você um evangelho de consequência. Você precisa fazer a sua parte nessa luta. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne, Efésios capítulo 6, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestes. É contra elas que nós lutamos todos os dias. O que é que você está fazendo nessa luta, irmão? Não tem como ser Jacó, irmãos, no mundo espiritual. Não tem como dar uma desperto no mundo espiritual. Pergunta para o meu filho o que eu falo sobre esperto para ele. Eu falo para ele o quê? Meu filho, você tem que ser inteligente, porque os espertos se dão mal. Os espertos uma hora quebra a cara. Você tem que ser inteligente. Depois você pergunta para ele no final do culto, você não fala isso para ele sempre. Não adianta você querer dar uma desperto com o seu pai, dizer que fez a lição que não fez, que o teu pai que já passou por essa, já foi 2, 3, 4 vezes, já voltou, vai te pegar no pulo do gato. O esperto sempre quebra a cara. Quem entendeu, diga amém. Jacó, irmãos, queria ser esperto, mas naquele dia ele entendeu que ele tinha que deixar a esperteza, ele tinha que deixar aquela vida para trás, e ele precisava ser mudado. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele esteve na casa de Deus, ele viu a glória de Deus,
ele viu a presença de Deus e não teve a sua vida mudada. Mas quando ele lutou com Deus para ter a vida mudada, Deus mudou o nome, que mudou a história. E aí, irmãos, aquele que lutou com Deus, Israel. Sabe como é que a sociedade passou a chamar Israel? Porque daí começou a ver na vida, glória a Deus. Para lá, sabe quando é que as pessoas veem que Deus mudou a tua história e mudou o teu nome? Quando elas começam a ver os frutos de Deus na sua vida. Como é que as pessoas veem que aconteceu com você, fulano? Eu tive um encontro com Deus e Deus mudou a minha história. Aleluias. Eu tive um encontro com Deus e Deus mudou o meu casamento. Eu tive um encontro com Deus e Deus mudou a minha família. Eu tive um encontro com Deus e Deus me salvou. Agora eu sou um salvo, lavado, comprado, redimido no sangue do Cordeiro. Hoje eu tenho outros valores. Hoje eu tenho outros princípios. Eu tive um encontro com Deus e Deus mudou a minha história. Você pode vir à igreja, você pode estar na casa de Deus, você pode até ver a glória de Deus, mas o que muda a tua história é ter um encontro poderoso com Jesus e dizer: ei Deus, toca em mim se for necessário, toca em mim, desconjuntura o que for necessário na minha vida e muda a minha história. Tem gente que quer usufruir dos benefícios de andar com Deus, mas não quer ter a sua vida desconjuntada por Deus. Sabe por quê, irmão? Porque desconjuntar dói. Toda vez que Jacó andava, irmão, ele lembrava do encontro com Deus. Porque a partir daquele dia ele teve que usar uma vara. Sabe o que simboliza vara, irmãos? Vara é um tipo bíblico para poder de Deus, sabedoria de Deus, presença de Deus. Vara é um símbolo de autoridade. Sabe o que Deus estava dizendo para ele a partir daquele dia? A partir de hoje, Jacó, eu mudo a tua história, mas para você ser abençoado, você vai ter que depender de mim. Você vai ter que se apoiar em mim. Você vai ter que sempre olhar para essa tua conjuntura onde toquei e se lembrar do teu encontro comigo, porque o teu encontro comigo dói. O encontro comigo desconjuntura. O encontro comigo torna-se dependente. O encontro comigo tem renúncia. O encontro comigo tem negação. O encontro comigo tem que abrir mão. Para lá, baixou berrébias. E eu estou encerrando. Sabe por que o nome é tão importante, irmão? O nome é só para vencedor. Sabe por que às vezes nós temos algumas lutas com o diabo? Porque ele conhece o nosso nome. Quando eu estou falando, ele conhece o nosso nome. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou falar aqui, irmão, eu preciso que você guarde essas mensagens na sua vida, meu irmão. Por favor. Quando eu falo, o diabo conhece o teu nome, o que eu estou querendo dizer com isso? Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que ele conhece a tua história. E a nossa história, queridos, não é uma história de perfeição. A nossa história é cheia de fracassos, é cheia de erros, é cheia de pecados. Mas graças a Deus nós encontramos Jesus que nos purifica nessa história. Mas ainda a gente continua com o nosso nome. Mas eu quero dar uma boa notícia para você aqui nessa noite. Para aqueles que esperam no Senhor Jesus.
Isaías diz um texto muito maravilhoso: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Jesus tem chamado você para ser vencedor. E se você vencer, irmão, vem aqui comigo. Se você vencer, se naquele dia você vencer e você ouvir o soar da trombeta de Deus e você for arrebatado, tem um versículo lá no Apocalipse que diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Para quem não lê Bíblia, eu já explico para você. E nessa pedrinha branca, né, pastor Nelson, está escrito um novo nome. Aleluia. Oh, a quem vencer, dar-lhe-ei um novo nome numa pedrinha branca, ao qual ninguém sabe, senão aquele que a possui. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você receber esse novo nome, porque você é um vencedor, lá o diabo não vai ter mais poder para te tentar, lá a morte não vai ter mais poder contra o teu corpo, lá não vai ter tristeza mais, lá não vai haver mais lágrima, porque Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, lá não vai ter mais problemas, lá não vai ter mais as larguras do nosso dia, lá não vai ter mais as ansiedades pelo futuro que muitas vezes nós ficamos, lá não vai ter mais depressão por causa das coisas que são passadas, não irmão, lá vai ter um novo nome escrito numa pedrinha branca, que só você sabe, e aquele que te deu, oh glória a Deus, porque esse novo nome é só para vencedor, é só para vencedor. E se tem alguém aqui que crê, levanta a sua mão e diz: Senhor, me dá a tua graça, eu quero vencer. Senhor, me toma pela tua mão, eu quero ser um vencedor. Ei, para baixo. E aí, irmão? Vai ficar até quando nessa vida dupla? Muitas vezes uma vida de Jacó, em vez de ter uma vida de Israel. Quero convidar você a ficar em pé. Aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa: eu sou impotente para mudar a tua história, mas eu sirvo um Deus que pode não só mudá-la, como reescrevê-la completamente. Basta você nessa noite ter coragem de entrar no vale. Se é lá, Senhor, que Tu vai me mudar, se é lá que Tu vai mudar a história da minha vida, Senhor, se é lá que Tu vai escrever, Senhor Jesus, uma nova história, então, Senhor, eu estou disposto a entrar no vale. E eu não sou hipócrita, meu irmão, para dizer que vai ser fácil. Porque é lá no vale que Deus vai nos desconjunturar, vai tirar as coisas do lugar. Talvez Deus tenha que mexer em coisas que você não queira que sejam mexidas, coisas que precisam ser curadas, restauradas, coisas que precisam ser confessadas. Jacó teve que confessar a sua vida ao Senhor. Não existe perdão de pecado sem confissão, irmãos. Não se acostume com o pecado. O pecado leva para o inferno. O inferno existe, irmãos. É uma realidade, Jesus falou sobre ele. Se Jesus falou, irmãos, está falado. Não vou convidar você para vir à frente, mas eu vou convidar que você feche os teus olhos nesse instante. E você examine o seu coração nesse instante. E sabe onde é que Deus quer encontrar você no vale? Aí dentro desse coração.
Porque ninguém conhece o teu coração como você mesmo e Deus. Só que Deus não entra sem ser convidado, irmãos. O coração só tem uma porta, e a fechadura só abre por dentro. Você precisa abrir e convidar a Deus a entrar. Então diga para o Senhor: Senhor, eu estou disposto nessa noite a ser tocado por Ti, Senhor. Eu estou disposto a ser transformado por Ti, Senhor. Eu estou disposto a viver uma nova história contigo, Senhor. E a partir daquele dia, irmãos, naquele vale entrou um Jacó e saiu um Israel. Um Israel que dependia de Deus. Um Israel que foi provido por Deus. Um Israel que foi guardado por Deus. Um Israel que viveu o melhor dos seus dias até em terra estrangeira. Morreu no Egito comendo o melhor do Egito. Viveu e viveu para ver Deus multiplicar os seus filhos. Oh, meu irmão, eu desejo que você veja a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as tuas descendências. Mas não viva mais a mesma coisa na presença de Deus. Não queira apenas usar do favor de Deus para você, mas queira viver uma vida com Deus. Queira andar realmente com Deus e Deus andar com você. Se você deseja isso, irmão, põe a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você nesse instante. Eu não conheço a tua vida, meu irmão. Eu vejo você aqui nos cultos, eu vejo que você é por fora, eu vejo que você resplandece por fora, mas é só o Senhor que conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele pesa os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos. Senhor meu Deus, aleluia. Senhor, Tu que nos sondas e nos conhece. Senhor, Tu que conhece o nosso entrar, sair. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E aonde houver, Senhor, nessa noite um coração que esteja aberto, disposto, receptível, e que esteja confessando com os seus próprios lábios, Senhor, que ele precisa ser tocado por Ti, que ele precisa ser transformado por Ti, e que ele precisa, Senhor, ser modificado, Senhor, por Ti, Senhor. Então, Senhor, através do Teu Espírito Santo, aonde houver um coração aberto aqui nessa noite, vai entrando, Senhor, oh, vai mudando os móveis de lugar, vai mudando, Senhor, a história dessa casa, vai mudando a história dessa vida, Senhor, vai mudando a história dos pensamentos. Ah, Senhor, que ele possa entender e compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor meu Deus, que ele possa compreender, Senhor, quais são as nuances, Senhor, que precisam ser modificadas na sua existência. Ah, Senhor, que ele possa entender, Senhor, o que precisa ser mudado, Senhor, para que Tu possa, Senhor, transformar ele em um vencedor, que vai chegar na eternidade, vai receber das Tuas mãos um novo nome no céu. Ah, Senhor, essa é a bênção dos vencedores. A bênção do vencedor não é comprar um carro, a bênção do vencedor não é comprar uma casa, não é ter o melhor emprego que a sociedade pode proporcionar, não é ter, Senhor meu Deus, uma conta abastada, apesar de todas essas coisas serem necessárias para a vida humana, mas a coisa mais importante é chegar na eternidade como vencedor, é chegar na eternidade como alguém que vai viver eternamente contigo, alguém que vai permanecer na Tua presença. E para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos ter a nossa trajetória mudada,
Nós precisamos ter a nossa vida transformada. Nós precisamos de uma decisão séria contigo, Senhor. Senhor, nós não queremos ser usurpadores apenas de bênçãos. Nós não queremos apenas comer o melhor dessa terra, mas queremos nos assentar naquele dia na mesa das bodas do Cordeiro de Deus. Nós queremos ouvir bem-vindos, benditos de meu Pai, entrar para o vosso gozo eterno. Isso só é possível com uma trajetória de vida transformada, Senhor. Senhor, que nós não venhamos ter o nosso nome conhecido, Senhor, como usurpadores, como suplantador, mas sim como príncipes e princesas de Deus. Quando a sociedade vir a minha vida, a minha história, eles vão me chamar de príncipes e princesas de Deus, porque vai haver frutos do Espírito Santo na minha vida. Vai haver o fruto do Espírito Santo na minha vida. Aleluia, os frutos da minha vida vão testificar da transformação que houve na minha história. E eu quero profetizar isso na vida, Senhor, do coração do teu filho e da tua filha, que aceitar isso nessa noite, que ele precisa, Senhor meu Deus, ter, Senhor, na sua vida a testificação através dos frutos de que a sua vida foi transformada pelo poder de Deus. Para isso nós abençoamos a cada vida e cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e que essa palavra, Senhor, fique no coração dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus.